Oi, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aula de genética. E agora, olha, a segunda lei de Mendel. A gente já estudou, né? A primeira. Então, vamos para a segunda, né? Então, Mendel, né? Após estudar uma característica de cada vez, lembra lá, né, na primeira lei de Mendel, que ele estudava ou a ervilha era amarela ou verde, então ele se concentrou na cor. Ou então ele estudava a ervilha sendo lisa ou rugosa, então ele foi para a textura. Então, ele analisava uma característica em cada cruzamento, né, em cada observação, na análise dos resultados, ele se concentrava em apenas uma característica. Mas aí o Mendel ele passou a se preocupar com o comportamento de duas ou mais características e fazendo uma relação entre uma e a outra no mesmo cruzamento, tá? Então ele começou a se questionar, né? Por exemplo, como que seriam os descendentes de um indivíduo de semente amarela e lisa com outro de semente verde e rugosa? Ele já sabia, né? Ele já tinha, né, os seus resultados de quando cruzava amarelo com verde, o que, que ele esperaria? Lisa com rugosa, ele também já sabia. Agora, e misturando tudo, né? Textura e cor, e analisando essas duas questões ao mesmo tempo. Então, ao analisar cruzamentos que envolvem dois tipos de característica, a gente chama de dihibridismo, tá? Lembra que híbrido é aquele que tem uma mistura, né, dos genes, tem um dominante e tem um recessivo. Então, quando a gente fala que é dihíbrido, é porque tanto para a característica cor, ele tem um dominante e um recessivo, e para outra característica também, mesma situação, certo? Então, ele começou a fazer cruzamentos envolvendo dois, três, quatro tipos de característica, né? E aí ele formulou mais uma lei, e é a segunda lei que a gente vai ver agora, tá? Primeiro ele fez o seguinte, olha, ele cruzou ervilhas de semente verde e superfície rugosa, que até então ele sabia, né, que eram os recessivos, com ervilhas puras para semente amarela e para superfície lisa, que ele também sabia que eram caracteres dominantes, certo? E de novo, a palavra pura, né? Para Mendel, esse pura, né, ele não sabia, mas agora a gente sabe que é o homozigoto, né? Porque por várias gerações a única característica que apareceu foi aquela, então ela é pura. Então a gente traduz agora que ele cruzou os caracteres recessivos, claro, homozigotos, né? E os dominantes, também homozigotos, certo? E o que, que resultou? Olha só. Geração parental, amarela, lisa, com verde rugosa. E olha, geração F1, 100% amarela e lisa, ok? Permitiu que essa geração amarela e lisa sofresse autofecundação e olha o que ele obteve na geração F2. Apareceram sementes amarelas e lisas, mas apareceram também amarelas e rugosas. Do mesmo jeito com a verde, né? Apareceu verde e lisa e também apareceu verde com rugosa. Mas repara nas proporções, certo? Essa é a proporção esperada quando ocorre o cruzamento de híbridos, tá? 9 para 3 para 3 para 1. E é claro, né, que o Mendel não fez um único cruzamento, né? Não fez a análise de uma única combinação de características, certo? Então, após muitos experimentos relacionando aí dois caracteres, três caracteres em um mesmo cruzamento, né, ele conseguiu elaborar a segunda lei. E o que diz a segunda lei? Então, olha só. A segunda lei, a gente também chama de lei da recombinação ou lei da segregação independente. E ela é enunciada da seguinte maneira, olha só. Em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, os fatores que condicionam cada um se separam, e ele usava o termo, né, se segregam, de forma independente durante a formação dos gametas, se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Então, vamos entender melhor, né, na prática e colocando como que a gente vai resolver isso, certo? Então, olha só.
Interpretação da segunda lei de Mendel. Em termos atuais, dizemos que o par de alelos para a cor da semente, né, que pode ser o Vzão ou o Vzinho, né, e aí o V dominante, ele condiciona a semente amarela e o V recessivo a semente verde, segrega-se independentemente do par de alelos para a forma da semente, né, que onde a gente tem o R maiúsculo para a semente lisa e o minúsculo para a semente rugosa, ok? Isso por quê? Porque eles estão em cromossomos diferentes, certo? E aí nós vamos lembrar do quê? Nós vamos lembrar da meiose. É através da meiose que são fabricados os gametas. Então, olha só, aplicando, né, o que Mendel quis mostrar lá quando elaborou a sua segunda lei, está aqui esquematizado, tá? Nós temos aqui, olha, um indivíduo desse cruzamento que ele fez, que é homozigoto dominante, certo? Homozigoto dominante. E olha como que é representado, né, essa característica. Ele carrega 2 genes pro V, né, o V maiúsculo, dominante, e 2 amostras também, né, do alelo R maiúsculo. Ele é duplamente homozigoto, para a cor e para a textura da ervilha, ok? E o que mostra pra gente, olha, é que esses genes, eles ficam, né, em cromossomos diferentes, tá bom? Aí, olha só, na metáfase, né, metáfase 1, metáfase 2, estão omitidas algumas das fases da meiose, né, só para simplificar. O que acontece? Recombinações desses genes, recombinações. Mas recombinação do quê? Se o Vzão pode se combinar com R maiúsculo e o Vzão pode se combinar com R maiúsculo, não tem o que recombinar, né? Por mais que sejam feitas aleatoriamente recombinações, sempre todos os gametas nesse caso vão carregar um gene para cor e um gene para a textura e todos vão ser dominantes, né? Não tem para onde fugir. A mesma coisa vai acontecer se eu inverter a situação e colocar aqui o indivíduo que é totalmente recessivo. Os 4 gametas que ele vai produzir também vão ser Vzinho, Rinho, certo? Por quê? Porque ele é homozigoto, ok? Agora, eu, né, fazendo esse cruzamento agora do dominante, que foi o que o Mendel fez, o experimento dele, ele pegou a pura, né, com as características dominantes e cruzou com a que tem as 2 características recessivas, certo? E olha só, a recombinação agora é entre esses gametas, certo? Pegou o gameta que só carrega gene dominante e foi fecundado aí pelo outro gameta que só tem genes recessivos, agora surgiu o indivíduo de híbrido, essa geração F1, certo? Deixando essa geração F1 autofecundar. Olha o que vai acontecer agora. Ele tem nos cromossomos, olha, o gene Vzão e o gene Vzinho, certo? E os gametas que são produzidos são diferentes, certo? Agora nós vamos ter essa diferença, porque o Vzão vai se combinar com R maiúsculo, mas o Vzão também pode se combinar com R minúsculo. A mesma coisa com o Vzinho, né? Ele pode se combinar com o R maiúsculo e ele pode se combinar com o R minúsculo. Então vai surgir agora variabilidade. Por isso que ele fala da segregação independente. Não é aonde vai o Vzão, o Rão também vai, né? O R maiúsculo também vai. Não. Ele pode se recombinar, ora com dominante, ora com recessivo. Né? Eles são independentes, segregação independente dos genes. Ok? Isso porque eles estão localizados em cromossomos diferentes, certo? E aí, ó, os filhos resultantes da autofecundação desse díbrido, né? Quem é o díbrido? Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, serão as possíveis combinações entre esses 4 tipos de gametas, certo? E aí, olha só, como que a gente faz para encontrar, né, todos os genótipos e fenótipos em um cruzamento? Então, gente, tem 2 maneiras, tá bom? Vou colocar a primeira aqui para vocês. Primeiro, encontramos os gametas que cada indivíduo produz. Então,
por exemplo, aí, olha, a ervilha, que é de híbrida, certo? Ela é Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho. Ela produz 4 tipos de gametas, certo? Que podem ser achados por 2 esquemas também, olha só. Análise combinatória, tá bom? E aí você tem 2 opções, né? Qual você melhor, né, se adapta aí para fazer, ok? Então, o indivíduo, ele é de híbrido porque ele recebeu o Vzão da mãe e o Vzinho do pai, por exemplo, né? O R maiúsculo da mãe e o R minúsculo do pai. Dentro da célula, eles estão dentro do núcleo. Quando vai produzir gametas, lembra, o gameta vai levar sempre metade, né? Mas o gameta não pode levar 2 amostras do gene V, 2 amostras do gene R. Não, ele tem que levar uma amostra do gene para a cor e uma amostra para o gene da textura, certo? Por isso que tem sempre, obrigatoriamente, que ter um V e um R. Um V e um R, aí com as combinações possíveis, ok? Depois, a gente vai fazer o quadrado de Punnett, certo? Só que agora esse quadrado de Punnett é maior, ok? Por quê? Porque eu tenho 4 possibilidades de gametas, certo? E aí, olha só, olha como fica complexo, né? Esse quadrado de Punnett. Não é mais o joguinho da velha simples que a gente estava fazendo, né? Combinando V com V. Não, agora são 2 genes envolvidos, o V e o R. Então, você vai fazendo da mesma maneira como fazia na primeira lei de Mendel, só que agora você não pode esquecer que é uma combinação de 2 genes, que vai formar um indivíduo com 4, ok? Porque vai ocorrer a fecundação entre esses gametas, certo? E aí, olha só, nós vamos chegar numa proporção de genótipo, certo? Desse cruzamento, onde nós vamos ter a proporção de 1 para 2 para 1 para 2, 4 para 2 para 1 para 2 para 1. Como assim? Repara aí, tá bom? Onde a gente só tem um indivíduo, tá? Estamos falando de genótipo. A gente só tem um indivíduo que é homozigoto por completo. Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Só tem um, certo? Ao passo que nós temos 2, que são Vzão, Vzão, Rrão, Rrinho. São os 2 monohíbridos iguais, ok? Depois você tem mais 2 monohíbridos iguais, Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, tá bom? E aí você vai seguindo essas setinhas, você vai ver essa proporção. 1 para 2 para 1, tá? E seguindo. Agora, como que eu traduzo tudo isso, né, no fenótipo? Lembra que tanto ele sendo Vzão, Vzão, quanto Vzão, Vzinho, a característica cor é a mesma, certo? Então, como que eu vou traduzir isso daqui, ó? Essa é a interpretação agora fenotípica desse cruzamento, certo? Então, ó, de novo, a geração parental amarela lisa com verde rugosa. Geração F1, 100% amarela lisa, porque são os genes dominantes, né? Mas todos eles são híbridos, então eles são dihíbridos agora, porque são híbridos na cor e híbridos na textura, certo? E olha só, mesmo esses indivíduos tendo genótipos diferentes, nós vamos ter fenótipos, né? Em quantidades assim menores. E a proporção, voltamos para ela, ó, 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção fenotípica, ok? Relacionada à segunda lei de Mendel, toda vez que for feito um cruzamento entre dihíbridos, certo? Memoriza porque isso sempre vai ser cobrado de vocês, tá? 9 para 3 para 3 para 1. Quando que eu obtenho? Quando eu cruzo dihíbridos, certo? Aí tem outra maneira de resolver esse exercício, tá bom? E uma maneira, diria eu, um pouquinho mais simples, tá bom? São várias etapas, mas é um pouco mais simples, tá? Então, ó, podemos calcular separadamente a F2 de cada um e multiplicar os resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer separadamente o cruzamento da cor, pelo tradicional quadrado de Punnett que a gente está acostumado, e separado eu vou fazer o cruzamento envolvendo apenas a textura, certo? E vou obter essas probabilidades, ok? Então, probabilidade que você já está acostumado, certo? Vai aparecer um dominante
homozigoto, vão aparecer 2 heterozigotos e 1 recessivo, certo? Como eles são de híbridos, os resultados são idênticos, certo? Eu não precisaria nem fazer o cruzamento 2 vezes. Eu já sei que vai ser igual. Depois, multiplicamos as probabilidades das proporções genotípicas. Lembra da regra do E e do OU? Então, é uma condição, eu preciso que eles sejam amarelos e lisos, amarelos e rugosos. Então, eu sempre vou multiplicar as probabilidades obtidas, certo? E olha a proporção, é a mesma que foi encontrada quando fez aquele quadrado de Punnett maior, certo? E aqui eu fiz uma coisa mais simples, eu apenas multipliquei as probabilidades obtidas, tá? Agora, como que eu traduzo isso em proporção fenotípica, certo? Eu vou chegar na mesma proporção, 9 para 3 para 3 para 1. Por quê? Uma única amostra do gene Vzão, ele já é amarelo. Uma única amostra do gene R maiúsculo, ele já é liso. Eu só vou procurar nesse retângulo anterior, certo? Identificar a quantidade. Eu tenho um, que é o homozigoto, mais 2, até chegar na minha proporção, 9 para 3 para 3 para 1, ok? É mais simples, você vai fazer mais etapas, sim, mas não pode esquecer de multiplicar o resultado no final, certo? Então, ó, sobre segunda lei de Mendel, basicamente isso, tá bom? Treine fazendo bastante exercícios, porque é só assim que a gente realmente consegue desvendar mesmo, né, as pegadinhas, tudo que aparecem nos exercícios de genética, tá? Às vezes não é nem pegadinha, é só uma atenção maior quanto à regra a ser aplicada, ok? Então, é isso. Até a próxima aula.